Deus seja louvado. Título desta mensagem: Os sinais do fim. Peço que abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versos 25 a 28, que diz: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quero chamar a sua atenção para duas palavras neste versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Em outras palavras, sinais no espaço sideral. E na terra, ao mesmo tempo, os homens ficarão angustiados. Essa palavra angústia significa pressionado de todos os lados sem nenhuma saída. As nações ficarão em perplexidade, o que significa que não há saída. As pressões serão tão grandes que ninguém verá nenhuma saída. Existe alguma esperança quando olhamos para o futuro do nosso mundo? Pense nas coisas que aconteceram há séculos atrás. O homem não poderia viajar mais rápido do que um cavalo poderia correr. Isso é tudo. Olhe para o mundo de hoje. Em alguns anos atrás, tivemos 2 guerras mundiais que massacraram milhões de pessoas e perturbaram a vida de todo o planeta, e parece que estamos a caminhar para outra grande guerra. Que Deus nos livre, porque se isso acontecer algum dia, nós teremos uma última guerra, porque poderia ser o Armagedon, a última grande guerra da história. Mas nessa passagem, eles foram pressionados por todos os lados, e aparentemente não havia esperança. E essa é a questão que está assombrando as pessoas em todos os lugares de hoje. Veja os jornais, todos os dias se vê manchetes horríveis. E estão fazendo uma pergunta: a que ponto o mundo vai chegar? Milhões de pessoas, e todo mundo hoje está desesperados para saber o que reserva o futuro da humanidade. E é interessante que os cientistas estão fazendo essa pergunta e especulando. Esses sociólogos, os psicólogos, psiquiatras estão especulando. Todo mundo está querendo saber o futuro da humanidade, mas, de alguma forma, muitas igrejas estão silenciosas. E ainda assim há tanto sobre esse assunto na Bíblia, sobre o futuro do mundo, o que reserva o futuro da humanidade. Computadores estão sendo usados em grande escala para preparar, para prever o futuro em meio ao pessimismo.
tristezas, frustração do momento. Eu quero dizer a você, hoje, que ouve essa mensagem, que há uma esperança que está no fato de que Jesus Cristo voltará. Sim, há uma esperança. Jesus disse: eu irei, eu vou preparar o lugar para vocês e voltarei. Agora ele esteve na cruz e derramou seu sangue por nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. Estamos todos sob condenação, estamos todos enfrentando o julgamento, estamos todos sob a espada que está sobre a nossa cabeça. E todos precisamos de redenção. O pregador precisa de perdão. O que ouve a mensagem precisa de perdão. Eu não quero justiça, não clamo por justiça. Nunca peça justiça. Em minha vida com Deus eu quero misericórdia e perdão. Porque eu não mereço o céu. Eu não mereço ter os meus pecados perdoados. Mas Deus é um Deus de graça e de amor, de misericórdia. E graça, sabe o que significa? Significa que você terá algo que não merece. E Ele oferece sua graça a cada um de nós, nesta tarde ou nesta noite. Seja qual for a cor da nossa pele, ou nossa origem, Ele te diz: eu te amo. Eu te amo tanto que estou disposto a dar meu filho na cruz para morrer por você. Jesus Cristo morreu por nós e Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. E nós iremos para o céu por causa do que Jesus Cristo fez naquela cruz. Mas ele também ressuscitou. E depois de ter morrido na cruz e ressuscitado dos mortos, ele subiu ao céu e voltou para o Pai. Os discípulos ficaram olhando para ele enquanto ele subia, e eu acredito que a nuvem que a Bíblia descreve era, na verdade, uma nuvem de anjos que vieram para levá-lo de volta e acompanhá-lo de volta enquanto escoltavam naquele primeiro momento da ressurreição. Ele ascendeu ao céu, bendito o Senhor, e estavam lá os discípulos com lágrimas, olhando, se despedindo do seu mestre. Jesus estava indo embora, voltando para o Pai Celestial. E dois homens vestidos de branco estavam ao lado deles, dois grandes anjos, e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que você vê indo para o céu, ele voltará. E ele está voltando. E foi o fato da ressurreição e da vinda de Cristo prometida que eles saíram para virar o mundo de cabeça para baixo. Essa motivação era deles. Eles tinham dentro de si a esperança de que a morte e o inferno tiveram sido conquistadas e que algum dia haveria paz e justiça no mundo. E sem esperança, o mundo não poderia continuar. Saiba que o oxigênio é para os pulmões, como a esperança para o sentido da vida. Ninguém pode viver sem esperança. Jesus virá novamente. Ele deixou sinais de sua vinda para as pessoas. E todos estão perguntando: quando vai ser a vinda de Jesus Cristo?
quando ele vai voltar? Eu vos digo, e Jesus alertou sobre especulações e sobre datas, que poderia ser esta noite, pode ser daqui a 1 milhão de anos, eu não sei, eu só sei de uma coisa: devemos ser fiel no trabalho, para que quando Ele nos chamar, Ele nos encontre trabalhando para Ele. Mas em Mateus capítulo 24, os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João, André. E eles fizeram 3 perguntas a Jesus, bendito Senhor, que está registrado em Mateus capítulo 24. Eles perguntaram: quando será essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o final, o fim dos tempos? Bendito o Senhor, e não o fim do mundo. Apenas o fim de uma era dominada pelo mal, que chegará ao fim. Mateus, Marcos e Lucas diferem ligeiramente, mas há uma condensação de uma discussão muito longa, que é encontrada em Mateus capítulo 16, em Lucas capítulo 21, e assim por diante. Em Mateus capítulo 16 diz: eis, quando chega a tarde, vocês dizem que haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã diz: hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podem discernir os sinais dos tempos. Glória a Jesus. E naquela pequena parábola brilhante, o que Jesus estava dizendo? Ele dizia que no reino da observação científica, o homem é tremendamente brilhante, mas do que se trata no reino da consciência espiritual, ele é surpreendentemente ignorante. Uma era de dúvida e convulsão de uma geração que perdeu o rumo. Enquanto examinamos a face do céu contemporâneo, mas veja, Deus fala conosco com amor, para nos voltarmos para a cruz, como aquelas pessoas que foram picadas por cobras no deserto. Deus disse aos israelitas: volte-se para a serpente de bronze e sejam sarados. Aqueles que olharam para a serpente de bronze serão salvos, e aqueles que não fizerem isso estarão perdidos. Veja, não há nada em uma serpente de bronze para curar alguém. É verdade, não poderia curá-los, mas foi pela fé que, se obedecessem a Deus, bendito o Senhor, e fizesse o que Deus mandasse, essas pessoas rebeldes obedecessem a Deus, elas seriam curadas. Muitas vezes nós somos assim, nós não queremos agir, nós não queremos obedecer, nós não queremos olhar para aqueles que estão sofrendo. Não queremos amar certas pessoas, nós as consideramos abaixo de nós, ou inferior a nós, ou qualquer outra coisa. Não queremos amá-las, e ainda assim as Escrituras ensinam que devemos amar, e que o amor deve ser a característica dominante se você seguir a Jesus Cristo.
Agora, as Escrituras têm muito a dizer sobre os sinais, muitos sinais, como a perda do amor fervoroso na igreja. É por isso que precisamos de avivamentos na igreja hoje, por causa da iniquidade que vai abundar, e o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz: será como nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam e se casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, havia imoralidades, dissolução, lares desfeitos. Jesus disse que seria assim novamente pouco antes da sua vinda. Então, também a proclamação do Evangelho. Ele diz que esse Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo para testemunha de todas as nações, e então viria o fim. E, ultimamente, na história, temos a capacidade agora de pregar pelo rádio, pela televisão, pelas páginas impressas, pela internet, e levar o Evangelho a todas as pessoas do mundo inteiro. Bendito seja o Senhor. Isto está sendo feito. Jesus disse que isso aconteceria antes da sua volta. E esse é um dos sinais que devemos procurar. E nunca ninguém sonhou nas décadas passadas que o Evangelho seria pregado a países como a China, União Soviética e outros países ateus. Agora, quais serão os resultados da vinda de Jesus Cristo? Bem antes de tudo, haverá um exame. O homem prestará contas a Deus na hora do exame e do julgamento. Chegando esse dia, muitos de nós estaremos estudando a Bíblia, mas isso pode ser tarde demais. A Bíblia diz, em Isaías 51, a alegria eterna estará sobre suas cabeças. Eles alcançarão alegria, alegria. A tristeza e o luto fugirão. Há alguma esperança? Sim, há uma tremenda esperança para aqueles que colocaram a sua esperança e a sua fé em Jesus Cristo. Você o conhece? Você tem certeza de que o conhece? Você o recebeu em seu coração? Há um desafio para o fato de que ele está voltando. Primeiro, devemos ser puros. Em 1 João capítulo 3 diz: todo homem que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Bendito o Senhor. Em segundo lugar, podemos ser pacientes. Santo é o Senhor. Observar implica não apenas acreditar que Ele virá, mas desejar que Ele venha. Estar sempre esperando e pensando em sua vinda. E está sempre procurando por ela. Paulo escreveu procurando por aquela bendita esperança e aparição gloriosa de nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. E então devemos estar preparados, portanto, estejam prontos para a hora em que você não pensa que o Filho do Homem virá. Estaremos ocupados com a maior motivação para o serviço entre os crentes de hoje. E é o fato de que Jesus Cristo está voltando e que temos esperança. Estamos vivendo em um mundo sem esperança,
Você está pronto? E você diz: bem, é o que tenho, e o que tenho que fazer, como me preparar? Porque quero dizer uma coisa que nos fale sobre o fim do mundo. Você sabe quando o fim do mundo pode chegar para você? Pode não ser a vinda de Cristo, como acabei de explicar. Saiba que o momento em que você morre, esse é o fim do mundo. É o fim do mundo para você. Esse é o fim do mundo para todos aqueles que morrem. Você entra em outro mundo, o céu, o inferno. E você viaja para, bendito Senhor, um desses dois lugares, para uma estrada larga que leva para a destruição ou uma estrada estreita que leva para o céu. Em qual estrada você está? Esta tarde ou esta noite? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, vamos nos alimentar juntos, vamos dar os braços. Ele diz: eu quero que você venha para mim. Eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero que você saiba que eu morri por você, para você ir para o céu. E que você tem que fazer? Primeiro, tem que se arrepender dos seus pecados. É muito simples e ainda assim é muito difícil, porque significa que você confesse: eu pequei, Senhor. Eu pequei, Senhor meu Deus. Sinto muito pelo meu pecado. Você pode dizer isso? Então você diz: ó Deus, preciso da sua ajuda. Eu não posso fazer isso sozinho, mas com a sua ajuda, e eu não vou desistir. Eu preciso ser perdoado dos meus pecados. Eu preciso mudar de rumo. Eu vou mudar de caminho, mas eu preciso de sua ajuda. Não posso fazer isso sozinho. Ele vai te ajudar. Se você estiver falando sério, então venha pela fé. Agora observe o que eu digo: pela fé. Agora isso significa um compromisso, significa que você está disposto a segui-lo e servi-lo em espírito, em verdade, e tudo mais em sua vida se torna secundário. Jesus Cristo é o primeiro. Ele exige que você acredite para ir com ele à cruz e dizer: Jesus Cristo, eu preciso do Senhor. Eu acredito que o Senhor é a minha única segurança. Você decide e assume seu compromisso com Cristo hoje, para que Jesus Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens para a vida eterna. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.